Marcos capítulo 8, nós vamos ler do verso 22 até o verso 26. Marcos capítulo 8, do verso 22 ao verso 26. Você achou na palavra de Deus? A palavra do Senhor diz assim: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra e por aquilo que o Senhor tem para nos ensinar através dela. E é o que nós queremos essa noite, ser ensinados pelo Senhor, ser instruídos na tua palavra, naquilo que é necessário para nós, no alimento verdadeiro que vem dela, que só o Senhor pode nos dar. E nós queremos abrir o nosso coração, a nossa mente, para receber a tua palavra essa noite. E te pedimos, Pai, fala ao nosso coração. Eu pessoalmente entrego minha vida em tuas mãos, peço tua graça e misericórdia e a unção do teu Espírito, para que eu seja capaz de ministrar a palavra, de acordo com a tua vontade, para que ela chegue aos nossos corações com clareza e cumpra os teus propósitos na vida de cada irmão. É o que eu te peço, junto com meus irmãos, em oração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, na Bíblia há muitos exemplos de curas e milagres que Jesus realizou. No Novo Testamento nós temos muitos milagres, e a própria Bíblia diz lá no Evangelho de João que se fossem registrar tudo aquilo que Jesus fez, não caberia em livros, né? Então há muitas coisas que o Senhor fez que não estão registradas, mas há muitos milagres que são registrados na palavra de Deus, curas fabulosas, né, feitas por Jesus, além de curas, multiplicação de pães, libertação, né, de pessoas endemoniadas e tantas outras coisas feitas por Cristo, né, cura de doenças incuráveis, ressuscitação de mortos, tudo isso é narrado na palavra de Deus. E Jesus curou essas pessoas de muitas maneiras diferentes, né? Os milagres não são iguais uns aos outros. Então a Bíblia narra oportunidades em que Jesus agiu de maneira diferente na vida daqueles que seriam curados ou abençoados por um milagre seu. Então, em alguns ele fez a imposição de mãos e a pessoa foi curada. Outra vez uma pessoa tocou nas suas vestes, ele não fez nada propriamente dito e a própria pessoa foi curada ao tocar nas vestes de Jesus. Há um outro episódio em que um homem importante, né, um centurião romano, pede a Jesus que ele cure o seu servo, e a Bíblia diz que ele curou apenas com uma palavra, e foi suficiente, né, ele dizer, e aquele homem lá à distância foi curado. Então você vê que há muitas curas, muitas formas, né, de Deus fazer as coisas. A um outro cego ele ordenou que ele se lavasse no tanque lá em Siloé, e ao fazer isso ele também foi curado da sua cegueira. Então há aqui uma infinidade, né, de curas, de milagres, de maneiras diferentes. E eu entendo que Jesus fez assim para que a gente não ficasse condicionado a apenas um modo de agir, para que também não se criasse aqui uma doutrina sobre como se deve curar as pessoas, né? Tem sempre que impor as mãos, tem sempre que fazer dessa forma. Não, Jesus fez diversas formas para que a gente também não fique preso a nenhum tipo de tradição, que até se confunda com algum tipo de superstição, né? Então, foi assim que a Bíblia narrou aí diversos milagres de Jesus. Mas esse milagre que nós acabamos de ler aqui, ele é um milagre
bem diferente dos demais, porque é o único caso que eu me lembro na Bíblia em que a cura, ela não foi imediata, em que o milagre não se realizou já completo logo assim que houve alguma palavra, ou alguma imposição de mãos, ou alguma lavagem, não importa. Mas é o único caso que eu me lembro que não há aqui uma cura imediata. Esse homem parece que foi curado em 2 etapas. Jesus fez algo primeiro, e ele recuperou parcialmente a sua visão, e depois então a visão é recuperada totalmente. E muitas vezes a gente pode se perguntar, por que foi dessa forma, não é? Porque especialmente nessa ocasião aconteceu desse jeito? Porque a cura não foi completa e não foi imediata? Será que o poder de Deus não foi totalmente derramado? Será que Jesus estava meio fraco nesse dia? O que acontece? Qual a explicação que nós temos para isso? Amados, eu creio que tudo que está na Bíblia tem uma razão de ser. Tem algo que Deus quer nos ensinar. Há algo que está, de repente, por trás dos acontecimentos, que são princípios que Deus deseja passar para nós. E eu creio que essa cura foi dessa forma, porque também há uma lição que nós podemos aprender com esse texto. Então, eu queria olhar para esse texto com cuidado, juntamente com você, para que a gente entenda um pouco mais a respeito desse milagre. Primeiro, o alvo desse milagre foi um cego. Como disse aqui, Jesus curou muitos cegos, alguns até que não foram registrados na Bíblia, e de diversas maneiras ele fez. Mas o cego, já preguei aqui uma vez sobre Bartimeu, não é? O cego, ele é sempre um exemplo de que uma pessoa não enxerga perfeitamente, e isso é uma analogia, muitas vezes, com o homem pecador, que ele não consegue enxergar o próprio pecado. Ele não consegue enxergar a própria miséria. Nós vemos no exemplo do filho pródigo, não é? Que ele não se enxergava, até que um dia ele se enxergou. E quando ele se enxergou? Quando percebeu que estava comendo com porcos e que isso não era aquilo que o seu pai tinha para ele. E a Bíblia diz que ele caiu em si. Esse cair em si é o momento de eu enxergar quem verdadeiramente eu sou. E o homem não pode ser salvo enquanto ele não se enxerga corretamente. Enquanto o homem achar que ele não é tão mal assim, que existem pessoas piores do que ele, enquanto ele olha para os lados para se comparar, ele não será salvo. Porque para ser salvo, primeiro eu preciso reconhecer a minha miséria. A miséria que foi promovida pelo pecado na minha vida. E aquele que não se considera pecador, a Bíblia diz, faz Deus de mentiroso. Porque a palavra de Deus diz lá em Romanos 3:23, que todos pecaram. E todos carecem da glória de Deus. Então, o cego é um bom exemplo daquilo que Jesus queria mostrar através desse episódio. Eu creio que o cego simboliza uma multidão de gente perdida que vagueia por aí hoje em dia, sem luz, sem a verdade, sem enxergar um palmo adiante de si. Embora, fisicamente, enxerguem muito bem, mas espiritualmente estão completamente cegos. E o cego era eu, era você, antes de nós conhecermos a Cristo. A Bíblia diz que ao conhecermos a Cristo, recebemos a luz do Evangelho, a luz da palavra de Deus, que é a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho. Então, o homem sem Deus é um homem cego. É um homem que, à semelhança de um cego, fisicamente falando, está nas trevas, não tem a luz, não consegue enxergar nem perceber a luz, não consegue ver a sua própria miséria. Quantos de nós já andamos dessa forma? Cegos nas nossas filosofias, nas seitas que a gente frequentava, nas religiões que nós tínhamos, nas nossas superstições. Quantos irmãos aqui eram cegos por superstição?
né? Tínhamos tantas superstições, tantas coisas que nos prendiam a uma vida sem Cristo, sem luz, não sabíamos o caminho que tomar, não tínhamos nenhuma direção na nossa vida. E por que isso acontece? Porque o cego não distingue as luzes das trevas. Para um cego, completamente cego, estar claro ou estar escuro é a mesma coisa. Esse conceito não é percebido por ele, porque a sua vida está completamente em trevas. Então, essa é uma boa ilustração para aquilo que está acontecendo aqui. E eu creio que essa cura foi gradual, para que o Senhor possa mostrar para a gente que os cegos podem ser curados de várias maneiras diferentes, como eu já disse aqui, a própria Bíblia apresenta. Eu creio que a salvação, ela é imediata. Já falei aqui várias vezes sobre isso. Ninguém se salva progressivamente. A salvação é um momento na sua vida em que os seus olhos se abrem. É o momento em que você enxerga a verdade. Como diz a Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não fala esse texto que isto é feito à prestação, que você conhece a verdade paulatinamente, até porque isso é impossível, porque quem é a verdade? A verdade é Jesus. Ele não disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E eu não conheço Jesus aos poucos, ou eu o conheço, ou eu não o conheço. Ou eu o vejo, ou eu não o percebo. Então não há um progresso em conhecer a verdade. Eu a conheço e sou liberto. E aquele a quem Cristo libertar, a Bíblia diz, verdadeiramente é livre. Então isso é um processo imediato. Eu não me converto aos poucos, eu me converto no momento em que enxergo a minha própria miséria. Enxergo a minha própria carência de Deus, como diz a Bíblia, e que preciso de Deus, e encontro em Cristo o amor, a verdade, a luz, para o perdão dos meus pecados, para a minha justificação, e aí tenho paz com Deus, a partir do momento em que recebo a Cristo como Senhor da minha vida. E isso tudo é algo que é imediato. Há um dia em que isso acontece. É evidente que nesse dia em que acontece a minha salvação, eu não sei de todas as coisas. Eu não conheço tudo aquilo que é necessário conhecer. Eu não estou pronto como deveria estar. Há então, depois da salvação, um progresso. A esse progresso chamamos santificação, que é o processo da melhoria da vida de cada um de nós. É o processo do conhecimento. Como diz a Bíblia, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse processo não acaba nunca. Até hoje, eu estou conhecendo a Deus. Até hoje, você está conhecendo a Deus. Até hoje, eu estou me santificando. Até hoje, você está se santificando. Há um processo, então, paulatino que vai acontecendo depois da nossa conversão. Então, eu posso dizer que a conversão é imediata, mas a santificação e o conhecimento são progressivos. E ao olhar para esse texto, o que eu imagino aqui é que Deus quer me mostrar um pouco dessa verdade, porque há aqui um exemplo de que eu não estou completamente pronto a partir do momento que passo a enxergar. Mas à medida que o tempo vai passando, eu vou me aperfeiçoando. Eu vou caminhando na vereda do justo, como diz a Bíblia. Eu vou melhorando a minha vida a cada dia e quanto mais conheço, mais eu melhoro a minha existência. E é interessante também notar aqui, nesse texto, que há participação de outras pessoas na cura desse cego. Veja só o que está escrito no verso 22. Então, chegaram a Betsaida, Jesus chegou ali, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse.
Quem é que trouxe o cego? Algumas pessoas aqui. Está no plural, não é? Lhe trouxeram o cego e rogaram, pediram a Jesus que o curasse. Então há uma participação de pessoas aqui. Algumas pessoas levaram, encaminharam esse cego até Jesus. E algumas pessoas intercederam pelo cego. Consegue perceber a intercessão? Rogaram-lhe que o tocasse. Então há uma participação de outras pessoas aqui, para trazer o cego e também para interceder por ele. Veja, isso não é o que aconteceu com todos nós, que simbolicamente estávamos cegos antes de conhecer a Cristo. Alguém levou você a Cristo ou você chegou sozinho? Raramente alguém chega sozinho. Raramente alguém levou você, alguém instruiu você, alguém te apresentou a Jesus, é verdade ou não? Alguém intercedeu por você? Ah, meu irmão, quantos você talvez nem conheça. Pessoas que oraram pela sua conversão. Pessoas que oraram para que um dia você abrisse seus olhos. Pessoas que percebiam a sua cegueira, mas você mesmo não a percebia. E essas pessoas rogaram por você, intercederam por você. E essa é uma história comum a todos nós, eu creio. Alguém me apresentou a Cristo, alguém falou de Cristo para mim, alguém intercedeu por mim, alguém rogou por mim para que eu deixasse de ser cego. Interessante também o nome da cidade, Betsaida, que significa casa de pesca. Não é interessante isso, porque Jesus chamou os homens, os discípulos, para serem pescadores de homens. Casa de pesca. É lugar de se pescar. E ali havia um homem para ser pescado. Um cego, como eu e você, antes de conhecer a Cristo. Pessoas o levam a Jesus, pessoas intercedem por ele, para que ele seja finalmente então fisgado e tenha a sua vida restaurada. E aí olha o detalhe do texto, o que Jesus fez com este cego que alguém colocou na sua frente. Veja o verso 23. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Olha o que Jesus fez. Aqui há uma coisa muito interessante. Primeiro, Jesus o tomou pela mão para conduzir o cego. É bom que você o tome pela mão, ou pelo menos dê a ele o braço, né, porque o cego não enxerga o caminho. E ele vai se apoiar naquele que o conduz para evitar de tropeçar. E é interessante a Bíblia mostrar que Jesus o toma pela mão e aí faz algo bem estranho também, bem diferente, leva ele para fora da aldeia, aonde ele tinha acabado de chegar. Veja, o texto diz que ele chegou na aldeia chamada Betsaida e ali lhe trouxeram um cego, rogaram por ele, ele pega o cego e leva para fora da aldeia. Amados, eu vejo aqui alguns símbolos, né? Primeiro, tomar-lhe pela mão mostra toda a atenção de Jesus com aquele que a ele é apresentado, não é? Foi o próprio Senhor que o tomou pela mão. Foi o próprio Senhor que o conduziu. Todos nós que nos convertemos, depois a gente percebe, eu não cheguei a Cristo, foi Cristo que chegou a meu coração. Eu não me converti, foi Cristo que me converteu. A gente acaba percebendo que foi a ação de Deus. Como Deus diz na sua palavra, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação é um ato do amor de Deus, não é uma iniciativa do homem. Se alguém se converte é porque Deus atua naquele coração. Como diz a Bíblia, é o Espírito Santo que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Toda obra é de Deus, nós somos apenas coadjuvantes. Quando intercedemos por alguém, quando levamos essa pessoa a Cristo, é importante sim o nosso papel, mas a obra é de Deus. Quem converte é o Espírito Santo. Não é a eloquência do pregador, mas é a ação do Espírito Santo. Nós não podemos esquecer isso de maneira nenhuma. Embora seja importante o nosso trabalho de conduzir, de rogar, de interceder,
O trabalho de todo, o trabalho maior é o trabalho de Cristo. Foi esse o trabalho que ele fez para a salvação do homem. E interessante notar também que ele leva o homem para fora da aldeia. Era preciso deixar aquele grupo para que ele tivesse um encontro a sós com Jesus. Só ele e Jesus, mais ninguém. Jesus o tira do meio da aldeia, até do convívio das pessoas que o trouxeram e que rogaram por ele, e leva para um lugar mais longe, mais distante, fora da aldeia, aonde estavam ali agora só Jesus e aquele homem. Embora todos possam colaborar, embora seja nosso dever levar as pessoas a Cristo e interceder por elas, a salvação é uma obra de Deus com aquela pessoa. Ninguém salva ninguém, quem salva é Deus. Ninguém é salvo por ser filho de um salvo. É preciso que cada pessoa tenha a sua experiência pessoal com Jesus. É preciso que cada um tenha um encontro, como a gente diz, tete a tete com Jesus. Não é alguém que vai me salvar ou interceder para que eu seja salvo. A oração é boa e é conveniente, mas na verdade, no momento da salvação, sou eu e Jesus. É você e Jesus, e é assim que as coisas se operam. E Jesus levou então aquele homem para um lugar onde só os dois estivessem naquele momento, um na presença do outro, e aí ele faz algo também impensável. Ele aplica saliva nos olhos daquele homem, e também diz a Bíblia, além de aplicar a saliva, ele impõe as mãos, faz as duas coisas, segundo está escrito aqui no texto. Olha o versículo 23, Jesus tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos. Então são duas ações de Jesus aqui. Primeiro, a aplicação da saliva e depois a imposição de mãos. Como eu disse antes, a cura não depende do método. Não é um método que dá certo. A um cego ele mandou se lavar no tanque de Siloé, e agora não estava aqui o tanque de Siloé, mas estava a saliva de Jesus. Ou saliva, ou água, ou outra coisa qualquer, ou somente a imposição de mãos. Não é o método que vai promover a cura, não é para a gente fazer uma doutrina, não é a respeito disso, não é para a gente sair cuspindo no olho de ninguém, né, irmãos? Então, deixo aqui esse alerta para você, isso não é o que está sendo ensinado no texto bíblico, não é? Mas o importante é que algo saiu. Algo saiu da boca de Jesus e algo saiu das mãos de Jesus para curar aquele homem. Dois toques, um toque da saliva e um toque das mãos. Algo que sai da boca e algo que sai das mãos de Jesus com o poder curador e abençoador para que aquele homem que vivia em trevas completas recuperasse naquele momento a sua visão. E a pergunta que Jesus faz para ele está aqui escrita no versículo 23. Vês alguma coisa? Jesus não perguntou, você está vendo tudo perfeitamente? Não. Jesus não perguntou se ele estava completamente curado. A pergunta de Jesus, já meio que sabendo da resposta, é: você está vendo alguma coisa? Você está percebendo? Porque antes você não via nada. Antes era treva completa. Mas agora você consegue perceber alguma coisa? E aí a gente vê então a cura progressiva daquele homem. Porque ele vai dizer no versículo 24, este recobrando a vista, olha só o detalhe, ele recobrou a vista. Porque antes não tinha nada, mas agora ele vê. Respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. A imagem que nós temos é de uma visão um pouco deturpada, de uma visão não clara, né? Em que ele consegue confundir homens como árvores.
Então, ao olhar para um homem, ele percebe uma árvore, porque dá a impressão que a sua visão está difusa, né? Então ele mostra para Jesus que está vendo, mas não está vendo perfeitamente. Ele vê homens como árvores, com aparência de árvores, mas ele sabe que são homens porque estão andando, árvores não andam. Então ele percebe que são homens, mas para ele parecem árvores, porque ele não tem uma visão perfeita daquilo que ele está ali observando. Então perceba, o primeiro toque de Jesus, através da saliva e através das mãos, foi suficiente para trazer luz para a vida daquele homem. Porque antes era treva completa, treva absoluta. Então as forças do mal, as forças malignas, elas foram repreendidas naquele momento e a luz entrou nos olhos daquele homem e o fez enxergar, como diz o texto, recobrando a vista. Ele recobrou a vista naquele momento. Já não pode mais ser chamado de cego. Pode? Não. Ele é alguém que está enxergando mal. Mas o adjetivo cego já não cabe mais para esse homem. Concorda comigo? Ele é alguém, de repente, que está com catarata, né? Está com a miopia braba. Mas cego, não. Cego ele não é mais. Ele recobrou a sua vista, diz o texto aqui, eu só estou lendo o que está escrito no texto, então ele já não é mais cego. Mas ele também não está enxergando perfeitamente. E esse é o retrato da nossa vida, irmãos. Quando estava em trevas, não via nada, não percebia a minha própria miséria. Mas agora eu enxergo. Agora a luz entrou e eu consigo perceber as coisas. Talvez não claramente como seria o desejável, não perfeitamente como seria mais apropriado, mas eu vejo, eu já não sou cego. Eu começo agora um processo na minha vida de melhorar, de me aperfeiçoar. É como aquele texto que eu cito muito aqui, Provérbios 4:18, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você está nessa vereda, você que é justo, você que foi justificado por Deus, você que teve seus pecados perdoados, você começou essa vereda, esse caminho. Vereda é um caminho, você está no caminho, o caminho é Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, é por Ele que você vai chegar ao Pai, e é nesse caminho que você está andando, mas você ainda não chegou ao final, e esse caminho, segundo diz o texto, é uma constante melhoria, vai brilhando mais e mais até o dia da perfeição. Então estamos no caminho da santificação. Já não somos mais cegos, já não podemos mais ser chamados de cegos, mas estamos ainda num caminho de aperfeiçoamento rumo à visão perfeita. Então, esse homem via, mas ele via como nós um dia vimos, como novos convertidos, né? Como pessoas que chegaram na fé há pouco tempo, estão ainda se acostumando, estão ainda conhecendo, e cada coisa nova que a gente conhece, né, quando chegamos à fé, é tão bom, não é? É tão gostoso, é tão sadio. Quando você, não sei se você lembra, quando você chegou a Cristo, ainda sem o conhecimento necessário, mas uma coisa você sabia, é como aquele homem cego também que foi curado por Jesus, né? Quando vieram lá os fariseus reclamar, como é que você foi curado, que negócio é esse? Ele diz, olha, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Quem me curou não sei, quem ele é também não sei. Ele disse só isso, uma coisa eu sei, e isso era suficiente. Porque ele sabia o suficiente, eu era cego e agora eu vejo. Aí depois a vida vai andar, depois a gente vai crescer, depois a gente vai se aperfeiçoar. E era muito bom quando a gente no início da conversão lia um texto bíblico e percebia a novidade daquele texto, e o nosso coração se enchia com aquele texto, ouvia uma mensagem, fazia um estudo, né? Recebia uma instrução, e como isso alegrava o nosso coração. E aí, paulatinamente, a gente vai crescendo.
E até hoje estamos nesse processo. No processo de crescimento, de melhoria contínua da nossa vida. Então esse texto me ensina que eu não devo desistir na primeira tentativa, irmãos. Porque eu já tenho o suficiente. Eu era cego e agora vejo. Talvez não perfeitamente como gostaria, mas estou no caminho. Porque quem me deu a visão foi Jesus. Eu não a conquistei por mim mesmo, eu não curei a mim mesmo, e não há como o homem se curar a si mesmo. Ele precisa ser curado, ele precisa ser alvo da graça e da misericórdia de Deus. Mas o texto me ensina que há mais coisas que Deus quer fazer em mim, na minha vida, na sua vida. Então, não vamos desistir tão cedo. Ainda não vi perfeitamente, mas já fui tocado por Jesus. Já recebi o toque de sua boca e de suas mãos. Deus já fez algo maravilhoso na minha vida. E há uma promessa, irmãos, a promessa de que Deus é poderoso para completar a boa nova, a boa obra, uma vez iniciada na nossa vida. Deus é poderoso para completar. Então, uma coisa que o texto me ensina, apesar de ser tão diferente esse milagre, é que Deus não deixa nada pela metade. Ele completa. Jesus não foi embora depois que o homem disse isso. Olha, estou vendo homens como árvores. Já não sou mais cego. Jesus podia dizer para ele, bom, agora procura um oculista aí. O resto é contigo. Não foi isso que Jesus fez. Não é isso que ele faz com a gente. Ele completa a boa obra na gente. Ele continua trabalhando na nossa vida. Até hoje, ele está trabalhando na nossa vida. Nós não somos mais cegos, mas ainda não enxergamos tudo perfeitamente. Nenhum de nós. Nós não podemos mais ser classificados como cegos, mas também ainda não temos olhos de águia. Então, ainda tem muita coisa para ser feita na nossa vida, irmãos. E o bom disso tudo é que Jesus, ele não deixa nada por incompleto. Veja, a vida cristã, ela é um contínuo desenvolvimento. Eu quero ler contigo rapidamente o texto em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 12 e no versículo 13. Paulo diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Você entende o que Paulo diz aqui? Há um desenvolvimento aqui. Salvo eu já sou, mas agora eu preciso desenvolver a salvação. Ou seja, fazer com que ela se torne uma prática constante na minha vida. A vida de um salvo. Como é que é a vida de um salvo? É essa vida que a gente tem que viver. E isso precisa ser desenvolvido. Mas ao mesmo tempo no texto, Paulo nos dá uma lembrança. Olha, você tem que desenvolver, mas não pense que você é o rei da cocada, não. Porque é Deus quem opera em você, tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Paulo diz, olha, faz a sua parte, mas não esqueça que é Deus que te ajuda. Não esqueça que é Ele quem opera, tanto o querer quanto o realizar. É Deus que faz. Mas Ele lembra para a gente, salvação é um momento, mas existe um desenvolvimento. Santificação é um processo na nossa vida. Conhecimento é um processo na vida da gente. E a gente sempre vai aprender. Sempre, cada vez mais, vamos aprender com Deus. Então, amados, o que eu não posso é ficar sempre nesse primeiro estágio. O que Deus não quer é que você fique nesse primeiro estado. Porque não foi assim que Jesus fez com aquele cego. Como eu disse a você, depois dele dizer a Jesus que via homens como árvores andando, Jesus não disse, eu acho que para você está bom. Eu acho que já é muita coisa. Você era cego, agora está vendo?
então eu acho que já é o bastante. Não, Deus não faz isso. Deus não vai se contentar com esse pouco, irmãos. Não é isso que Deus quer para a minha vida nem para a sua. Que a gente fique nesse primeiro estágio. É bom o tempo do primeiro amor, é bom o tempo da recém-conversão, mas eu preciso avançar. Paulo mesmo diz, é preciso comer um alimento mais sólido, ao tempo de ser criança e ao tempo de maturidade, ao tempo de tomar o leite e ao tempo de comer algo mais sólido. Então há um processo que a gente precisa cumprir na nossa caminhada. O erro é querer ser sempre criança, é a síndrome de Peter Pan. Não, isso não é para nós. Nós temos que crescer, nós precisamos nos desenvolver. Desenvolvei a vossa salvação. A gente precisa amadurecer. Esse é um processo. Deus não te deu vista para que você fique vendo homens como árvores a vida toda. Deus não te deu a visão para que você fique confuso, para que você não saiba distinguir homens de árvores. Não foi para isso que Deus operou na nossa vida. Então eu não posso ficar nesse primeiro estágio, e nem é a vontade de Deus que isso aconteça. E a gente vê então o que faz Jesus. Então, versículo 25, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Veja, Jesus não desiste da gente. Jesus não quer que eu fique apenas curado. Ele quer que eu veja perfeitamente. Jesus não desiste de mim. Ele continua operando na minha vida. A mesma mão que aplicou saliva e tocou os meus olhos, agora me toca mais uma vez, para que eu possa ver claramente e ver perfeitamente. Jesus não para até que a sua obra esteja completa, como é aquele versículo que eu citei para você. Deus é poderoso para levar até o fim a boa obra que começou em minha vida. Aquele que começou a boa obra em minha vida, na sua vida, é fiel, é poderoso para continuar trabalhando até que eu seja perfeito. Até dia perfeito, a vereda do justo, como a luz da aurora, brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aquilo que Deus começa, Ele termina. Em Filipenses capítulo 1, no versículo 6, eu leio para você o versículo que eu citei. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ainda não está pronto, nenhum de nós está pronto. Até o dia de Cristo, até o dia do Senhor, Ele vai completar. Mas Ele está trabalhando em nós. Eu creio que todos nós poderíamos usar um crachá assim, ó, estamos em obras. Seria bom? Estamos em obra, estamos em processo de transformação. Estamos sendo trabalhados por Deus. Ele está operando em minha vida e Ele é poderoso para completar essa obra até o dia da sua vinda. Então eu quero deixar para você apenas uma palavra. Não impeça o agir de Deus na sua vida. Não impeça a obra que Ele está fazendo e que deseja completar. Não viva na imaturidade. Não se contente em ser uma eterna criança. É necessário crescer, é necessário amadurecer. Como diz a Bíblia, desejai ardentemente o leite espiritual para que você possa crescer. Então tem que haver um desejo no nosso coração, desejo de melhorar. Não pense assim, tá bom, já estou vendo homens como árvores. Tá bom. Eu sei que tem muita gente que não enxerga perfeitamente também, eu sou apenas mais um. Tá bom isso que já foi feito, né? Eu era completamente cego, já estou no lucro. Não pense assim. Deus quer fazer mais na nossa vida.
Deus quer trabalhar mais na vida da gente, quer melhorar ainda, quer que seja perfeito, quer que a tua visão seja perfeita, seja clara, seja nítida e não apenas pela metade. E aí, amados, há algo mais interessante também aqui para a gente terminar. Versículo 26. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Ele tira o homem da aldeia, cura o homem fora da aldeia e agora diz: vai para casa, não volta na aldeia. Por que isso? Não entre novamente na aldeia. Você foi tirado de lá. Isso é apenas um alerta para nós. Nós fomos tirados de lugares para onde nós não podemos voltar. A nossa cura, ela também pressupõe que a gente não pode voltar a determinados lugares, da onde nós fomos retirados. Do poço de lama da onde você saiu, você não pode voltar. Da perdição da onde você foi salvo, você não pode voltar para lá. É como o filho pródigo que sai do chiqueiro, ele não pode voltar para o chiqueiro. A porca lavada, a Bíblia diz, ela volta para a lama. Você dá banho na porca, bota um lacinho de fita nela, mas ela continua sendo uma porca. Então ela gosta de lama e ela vai voltar para a lama. O cão volta ao próprio vômito. É o que diz a Bíblia. Mas eu não sou mais cão. Eu não sou mais uma porca. Eu fui transformado. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram. Então eu não sou uma porca que tomou banho. Eu sou uma nova criatura. E eu não posso voltar para o lugar da onde eu saí. Então pensa nisso, meu irmão, minha irmã. Não volte para o lugar da onde Deus te tirou. Não volte à prática das coisas que Deus tirou da sua vida. Não volte à prisão do pecado. Não volte à escravidão. Essa é a última lição que Jesus nos dá nesse texto sagrado. Guarda no teu coração e deixa Deus trabalhar na tua vida, porque Ele tem uma obra maravilhosa para fazer. E sabe o que é melhor? Ele vai completar. Você tem jeito, eu tenho jeito. Ele vai completar essa boa obra. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela boa obra que o Senhor começou na vida de cada um de nós. Obrigado, Pai, porque a luz chegou e as trevas se dissiparam da nossa vida. Mas há mais que o Senhor quer fazer e apenas queremos essa noite permitir o Teu agir, permitir que o Senhor faça tudo aquilo que o Senhor deseja fazer. Molda a nossa vida, Pai, como barro em Tuas mãos. Faz esse vaso novamente, Pai. Trabalha em nós, opera, transforma, Senhor. Dá forma à nossa vida, Pai. E que nenhum de nós volte para o lugar da onde o Senhor nos tirou. Volte à prática das coisas que o Senhor tirou da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, toca no coração de cada filho teu nesse lugar. Fortalece o teu filho com a tua palavra. E lembra ele do lugar da onde saiu. Ele não pode voltar. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.